qual foi a decisão aqui hoje, então, nessa audiência? Bom, muito bem. Essa audiência de hoje foi uma audiência de conciliação, da qual participaram o juiz, Dr. Valmir, responsável pelo caso, o Ministério Público, Defensoria Pública, o município por meio da sua Procuradoria Jurídica e também a CDHU, que participou pela via remota lá de São Paulo. Essa audiência tinha por propósito tentar encontrar uma solução conciliatória a respeito de como tudo vai ser resolvido, e tudo isso trouxe ou ganhou contornos novos a partir da decisão do Tribunal de Justiça de ontem. Não é? Ontem, a 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que haveria, diante dos laudos que foram apresentados pelo CAEX e também o laudo do perito oficial do juízo, que realmente todas as unidades estavam numa situação de completamente inabitáveis, e nesse sentido haveria necessidade de imediata interdição, e frise-se, a expressão utilizada foi imediata, e que houvesse também por parte da Prefeitura, nesse interregno, enquanto não acontecem as reformas, enquanto as habitações não se colocarem numa situação de perfeita moradia, de dignidade, para que esses moradores ali fiquem de forma permanente, com condições adequadas, que a Prefeitura forneça as moradias, o que deve acontecer por meio de um aluguel social que deve ser pago pelo município. Não tivemos nenhuma deliberação específica hoje, a conciliação foi infrutífera, embora tenha sido uma boa oportunidade em que os representantes do conjunto habitacional e também todas as partes do processo puderam se manifestar. Mas o certo é que, certamente, a partir de hoje, em que o município foi formalmente notificado a respeito desse agravo, deve haver uma movimentação no sentido de que essa interdição seja realizada e que o município passe a fornecer, subsidiar essas moradias em locais condignos por meio desse aluguel social. Doutor, em relação à desocupação, ficou estabelecido algum prazo? Na verdade, o que o Tribunal de Justiça estabeleceu em relação à desocupação foi, aspas, imediata desocupação. Ou seja, a desembargadora, doutora Mônica, responsável pelo caso, que foi a relatora do nosso agravo, determinou que fosse imediato. E a partir do momento em que a Prefeitura toma conhecimento hoje a respeito disso, eles devem imediatamente promover a tudo isso, até porque nós sabemos que agora, a partir de janeiro, começa o período de chuvas, em que aquelas unidades CDHU que já estão desgastadas, já estão em situação bastante delicada em relação à sua infraestrutura, tudo isso pode piorar. E já tivemos na semana passada um bloco que caiu dali, nosso receio é de que aconteça algo pior com os moradores dali. Portanto, a determinação do tribunal é de que essa remoção seja imediata e agora fica a cargo da Prefeitura providenciar materialmente essa operacionalização. Doutor, mas essa determinação do Tribunal de Contas, ela não extingue a ação ou encerra a ação, né? Qual o processo, qual fase está agora e o que vem pela frente? Exatamente, essa pergunta é muito importante, porque na verdade a ação civil pública ela já tramita há 5 anos aqui pela Vara da Fazenda Pública. Estamos agora na fase de instrução. A primeira fase é a fase de postulação, em que nós temos ali os pedidos, a defesa, a citação das partes, e agora é uma fase de produção de provas, em que todas as perícias, todos os documentos, tudo isso vem sendo realizado, e o objetivo é de que o processo esteja maduro para que o juiz, com base em todas essas provas, esses laudos, possa tecnicamente julgar. O ponto é que, durante esse processo, nós tivemos algumas situações de emergência que fizeram com que alguns pedidos de tutela de urgência, que são providências liminares, fossem requeridos perante o Poder Judiciário pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Então, um desses pedidos foi feito na semana passada, de interdição, que foi negado pelo juiz da Vara da Fazenda Pública, porque já havia uma decisão anterior do tribunal determinando que não houvesse nenhuma interdição.
E aí, com base nesse novo laudo do CAEX, o tribunal determinou, num agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, que houvesse essa imediata desocupação por conta da situação calamitosa em que os moradores estão residindo. Portanto, de fato, essa decisão do tribunal não define a ação. Ela apenas define um pedido liminar, um pedido urgente que foi feito no meio do processo. Concluída essa fase de produção de provas, que é a atual fase em que nós estamos, nós teremos as alegações finais das partes e aí a sentença do juiz, em que o juiz vai avaliar se existe ou não responsabilidade por parte do município e por parte da CDHU por conta desses vícios de infraestrutura que foram evidenciados, se esses vícios são de construção ou se são de conservação e quais as consequências jurídicas que vão decorrer a partir de todas essas conclusões articuladas que serão tomadas pelo juiz do caso. Nesse ponto, a CDHU ainda precisa enviar documentos que foram solicitados. Eu ouvi durante a audiência a cobrança desses documentos que ainda não foram entregues. Exato. Na verdade, o Ministério Público determinou que fossem apresentados alguns documentos para que a perícia do CAEX pudesse ser realizada e nessa linha alguns documentos foram apresentados, mas outros não. Então hoje foi feito um pedido, reforçado um pedido do Ministério Público ao juiz para que essa documentação sobressalente pudesse ser enviada pela CDHU e foi prontamente deferido pelo juiz. Aguardamos então que quando essa documentação toda for encaminhada, um laudo complementar possa ser realizado para que de forma definitiva nós possamos ter uma definição